Bom, vamos começar essa aula entendendo um pouco sobre o conceito de tipos de dados e conversões. E antes de começar, apenas fazer um reforço aqui. Quando você pratica o que você vê, você está no processo de aprendizagem. Então, não esqueça que apenas assistir ao curso vai te dar apenas uma noção, mas você provavelmente vai esquecer tudo que você está aprendendo aqui. Mas vamos lá, vamos continuar aqui, abrir o nosso programinha e vamos conhecer um pouquinho sobre as strings. Então, vamos fazer alguns exemplos para a gente ter um pouco de domínio. Opa! Notepad com E, ótimo. Notepad, sim. Então, aqui, exemplos com strings. Então, eu vou criar algumas strings aqui. Eu vou criar string 1, A, B, C, D, E. Eu vou criar a string 2, x, y, w, z. Vou criar a string 3, vou colocar o número 23, e string 4, aqui 70. Bom, quando a gente fala de string, a gente não olha o conteúdo da string como uma informação. Por exemplo, eu não vejo isso aqui como número 23. Eu vejo isso aqui como o caractere 2 e o caractere 3. Aqui o caractere 7 e o caractere 0. Aqui o caractere A, B, C, D, E. Tudo individualmente. Então, string significa uma cadeia de caracteres. Cada caractere dentro de uma string, vou colocar um comentário aqui, ele assume uma posição. Então, a letra A assume a posição 0. A letra B assume a posição 2, a letra C assume a posição 3, a letra D assume a posição 4 e a letra E assume a posição 5. Então, dentro de cada string, cada primeiro caractere de uma string começa sempre na posição 0. De toda string, isso sempre acontece. Então, vamos entender um pouco aqui. Vou dar um puts, vamos entender um pouco sobre concatenação. Concatenação é o ato de unir strings. Então, se eu colocar aqui, ó, puts, então vou colocar aqui, ó, exemplo 1, string 1 mais string 2. Puts, exemplo 2. Vou colocar aqui, string 2 mais string 3. Puts, exemplo 3. Vou colocar aqui, string 3 mais string 4. Então, vamos entender só esse pedacinho aqui por enquanto. Então, concatenação significa unir, união. Okay? Então, o que a gente faz aqui, quem está fazendo aqui é unindo essas strings. Então, vamos ver como se comporta o programa. Observa aqui. No exemplo 1, ele pegou a string 1, que era A, B, C, D, E, a string 2, x, y, w, z, e uniu. Simplesmente juntou a sequência de caracteres de um no outro. A mesma coisa ele fez entre a 2 e a 3. Ou seja, ele uniu a sequência de caracteres. A mesma coisa ele fez no exemplo 3. Mesmo a gente achando que aqui é o número 23 e aqui é o número 70, como eles estão entre aspas, eles serão tratados como string. Então, aqui não é visto como 23 mais 70, que daria 93. Aqui ele está vendo que é 23, né, o caractere 23 mais o caractere 70, e faz a impressão. Então, concatenação de strings é feita dessa forma. Vamos dar outra característica do que a gente pode fazer com strings. A gente pode fazer localização de informação dentro de uma string. Então,
aqui o exemplo 4. O exemplo 4, eu quero, por exemplo, localizar na string 1, eu quero ver se existe lá dentro a letra B. Essa função, né, esse método, vamos chamar desse recurso aqui chamado index, ele vai localizar a letra B dentro da string 1, e se ele encontrar, ele vai me voltar o índice, ele volta aqui, ó, o número 2. Ele vai dizer, ó, a letra B está na posição, opa, aqui está errado, é 0, 1, desculpa aí, 3, 4. Então, o que acontece? Ele vai localizar a letra B dentro da string 1. Então, ele vai percorrer toda a string, começando no 0. Quando ele encontrar, aqui, ele verifica em que posição ele encontrou e me retorna em que posição está a letra B dentro da string 1. Vamos ver outra localização. Eu posso localizar, no caso, vamos usar a string 2. Eu posso localizar mais de um caractere, não apenas um. Por exemplo, eu quero localizar o YW. YW. E eu também, vamos ver o comportamento dele quando eu vou localizar uma coisa que não existe. Vou pegar aqui a string 1 e eu quero localizar na string 1 a letra Z maiúsculo. Vamos ver o comportamento disso. Opa! Tá. Aqui ele está dizendo, né, na linha 18, provavelmente essa aqui, ó, eu usei um mais e estou usando um inteiro dentro de um string. Então, aquela coisa da conversão. Como o index vai me retornar um inteiro, que é a posição em que ele encontrou a letra, isso aqui é um número. Então, isso aqui é uma string e eu estou somando, eu não posso somar com um número. Eu tenho que somar com strings, coisas do mesmo tipo. Então, vou pegar aqui e vou converter. Então, converta isso para string, converta isso para string e converta isso para string. Pronto, salvei, vou executar. Bonitinho. Então, vamos entender. Primeiro exemplo, né? Exemplo 4. Exemplo 4, eu pedi para ele localizar a letra B dentro da string 1. Então, ele foi lá na memória, né? Ele percorreu a posição 0, a posição 1. Encontrou? Encontrou. Então, ele vai retornar, olha, eu encontrei a letra B na posição 1, que foi o que ele fez aqui, ó. Quando, no exemplo 5 agora, eu pedi para ele localizar a sequência YW dentro da string 2, ele faz a mesma coisa. Ele começa na posição 0 e vê se essas duas são iguais a essas duas. Se não for, ele passa para a próxima. Ele vai pegar essas duas e vai ver se elas são iguais. No caso aqui, encontrei igualdade. Então, na posição 1, que sempre começa com 0. Então, ele retorna para mim 1. E o outro exemplo, eu pedi para ele localizar a letra Z maiúscula dentro da string 1. E a gente sabe que aqui não tem Z maiúsculo. Então, quando ele não encontra a informação que a gente quer, ele retorna nada, vazio. Então, esse é o comportamento quando a gente faz buscas dentro de uma string. Outra coisa que a gente pode fazer com strings é substituição. Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar a string 1 e vou pegar assim, ó, substitua a letra D pela letra Z maiúscula. Na string 2, substitua o YW, ou seja, duas letras, pelo que está na string 3. E aí eu vou ver o resultado. Putz.
exemplo 7. Mas, como aqui eu substituí o conteúdo da string 1, eu vou só imprimir string 1 aqui. E aqui, mesmo caso, para string 2. Mais string 2. Vamos avaliar aqui o que aconteceu. Então, observa aqui, ó, substituição. Exemplo 7. Ele pegou a string 1, que era A, B, C, D, E, localizou a letra D e substituiu pela letra Z maiúscula. Então, a letra D, que estava na posição 3, né, ele pegou, tirou ela e colocou a letra D. Então, agora, string 1 está valendo isso, e não mais isso. No exemplo abaixo, eu fiz a substituição do quê? Peguei string 2, localizei os caracteres Y e W e substituí pelo conteúdo da string 3, que é o número 23, ou o caractere 2 e 3. Então ele foi lá, pegou o Y e o W e trocou pelo conteúdo da string 3, que é o 2 e 3. Ficou assim o resultado. Então o string 2 agora está valendo isso, x23z. Então isso são recursos que a gente pode fazer com string, né? Onde que a gente usa essas substituições? Por exemplo, vamos pegar o bloco de notas aqui, é um bom exemplo, né? A gente pega aqui, por exemplo, localizar. Esse recurso localizar, por exemplo, localize o número 7 no texto. E põe aqui, ó, localizar, ele aqui, ó, localizou 1, localizou 2. Esse recurso aqui, essa programação, foi usado funções como essa index, para ele fazer a localização de um determinado caractere. Ele trata todo esse texto como se fosse uma string, e aí ele faz a busca aqui dentro para localizar aquilo que eu preciso. A mesma coisa acontece quando eu quero fazer a substituição. Por exemplo, eu quero substituir todos os puts por gets. Então, eu ponho aqui puts por gets. Então, o que ele vai fazer? Ele vai localizar todas as palavras puts e vai trocar por gets. Vou colocar aqui, substituir tudo. Pum, ó. Tudo substituído. Como ele faz isso? Mesma coisa. Ele simplesmente trata o texto todo como uma string e aí ele usa esse recurso de substituição para localizar uma determinada informação e trocar por outra. Certo? É assim que, é por isso que existem esses recursos, para dar uma flexibilidade para a gente poder ter recurso para colocar na nossa aplicação. Programas de criptografia, né, eles usam muito esse recurso de localizar trechos de código para poder fazer a criptografia e decriptografia de uma informação. A compactação de arquivos também, a localização, o método, dos métodos de compactação que existem. Um deles utiliza, aliás, vários deles utilizam essa questão de busca de informações dentro de uma string. Vamos voltar aqui o que era, para não dar erro, logicamente, no nosso programa, né? Então, vamos substituir o que era, substituir agora os gets por puts. Pronto, voltei ao que era. Vamos entender agora a conversão. Conversão. Então, a gente viu no exemplo aqui de concatenação que quando eu somo strings, ele simplesmente junta elas. Mas, quando eu tenho um número dentro de uma string, e eu quero que o resultado deste número, né, por exemplo, eu quero somar, eu não quero, igual exemplo 3, dar um resultado 2370. Eu quero que ele some realmente o 2 e o 3 mais o 7 e o 0. Eu quero que dê um resultado 90. Eu quero que ele trate essas duas informações como número. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a string 1, converter isso aqui para inteiro, e pegar o string 2 e converter isso aqui para inteiro. Pronto. Ele deve agora converter isso aqui para número,
vai tratar agora esse 2 e 3 como 23, e nesse caso aqui, opa, aqui está errado, aqui é string 3, e aqui é string 4, né, que é a 3 que tem o número 23 e a 4 que tem o número 70. Ele vai converter para inteiro e aí ele vai somar os dois inteiros e dar um resultado. Vamos ver o comportamento. Opa! Ah, tá. Se ele vai dar como resultado o número inteiro, e eu estou tentando depois mostrar como string, eu depois tenho que pegar o resultado disso e converter para string, senão não consigo fazer impressão. Então, vamos lá. Ó, 93. Então, exemplo 9. Então, eu posso fazer, né, tratar uma string como número, fazendo essas conversões, esses recursos de converter inteiro convertendo para string, né, to s para string, e o inverso, convertendo uma string to i, que é convertendo para inteiro, tá certo? Eu posso fazer esse tipo de conversão. Então, esse aqui é o exemplo de como trabalhar com strings, para ficar um pouco mais claro dos motivos que a gente faz essas conversões e o comportamento das strings dentro do Ruby. Esse tipo de comportamento ele é muito similar em outras linguagens de programação também. Só que, logicamente, as conversões e o nome dos recursos que você usa para fazer busca, para fazer as trocas, são diferentes. Mas o recurso de fazer localização, substituição e conversões existem na maioria das linguagens. Então, ficamos por aqui com o exemplo de strings. Até a próxima.